Boa tarde. Quanto tempo eu não tenho feito um vídeo, mensagem, mesmo porque eu estava pensando em não fazer mais, mesmo porque algumas pessoas elas insistem em não aceitar a verdade por causa da religiosidade, né? Ser muito religioso e acaba por não aceitando o que a palavra diz. Porque o religioso, o crente, né? Porque é uma diferença, e eu vou falar hoje um pouco sobre diferença, né? De ser crente, ser cristão, de Jesus, de Cristo. Algumas questões que os crentes não aceitam, os cristãos aceitam, como mudar a palavra de Deus para a forma que eles querem. Como, por exemplo, eles leem de um jeito e interpretam da forma que eles querem. Não interpretam o texto de acordo com o que está escrito. Porque se interpretar de acordo com o que está escrito, eles vão abrir os olhos das pessoas e as pessoas vão deixar de ser crentes e vão ser cristãos. Porque para o crente, ele é uma ovelha. Para o cristão, ele é um filho. Então você veja, há uma diferença. Porque o crente diz que, eu sou uma ovelha. O cristão diz, eu sou filho de Deus. O crente diz que está esperando a volta de Jesus. O cristão já está vivendo no reino de Cristo. Para o crente, Jesus é o Senhor. Para o cristão, Cristo é o noivo da igreja. Mas eles não aceitam, eles dizem que é a mesma coisa, que Jesus, Cristo é a mesma coisa. Não, Jesus, ele é de Nazaré, ele foi o filho do homem, ele foi o bom pastor, ele tinha ovelha, Israel. Tanto é que ele mesmo disse, nós vamos daqui a pouco chegar nesse versículo, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Isso foi Jesus falando nos dias da sua carne aqui na terra. Porque quando Jesus morreu naquela cruz e ele disse tetelestai, acabou-se. Jesus deixou de ser o filho do homem, deixou de ser o bom pastor, deixou de ser a porta, deixou de ser o caminho, porque morreu. Quem ressuscitou foi Cristo, mesmo que tenha ressuscitado na aparência física de Jesus, porque ele ainda não havia ascendido ao céu e ele precisava ainda dar algumas instruções aos seus discípulos, mas não era mais Jesus de Nazaré, era Cristo. Mas os crentes não entendem, porque para os crentes eles deturpam toda a palavra, eles mudaram o ladrão de João 10 para Satanás. Eles mudaram os gafanhotos de Malaquia para Satanás. Então, é como que se os crentes precisassem de Satanás para viver, não de Cristo. Porque tudo tem que ter Satanás. É porque eles vivem presos na lei. E eles não aceitam ser libertos da lei de Moisés. Porque a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, o fim da lei. Mas eles não puseram fim. Cristo pôs um ponto final, aí eles foram lá no ponto final de Cristo, tetelestai, puseram uma vírgula. É isso que os crentes fazem. E muitos julgam, criticam e não aceitam esta verdade. Porque eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no meu celular, é a Bíblia de Jerusalém.
Eu quero que você que vai ouvir esse vídeo até o final, não sei, poucos assistem até o final porque tem medo, né? Não aceitam a verdade. Olha aqui que o apóstolo Paulo, por quê? Você quer ver uma outra diferença entre o crente e o cristão? O crente, ele confunde tudo, escritura com evangelho. A escritura, ela já foi cumprida, porque as escrituras, elas foram inspiração de Deus para os profetas, né? Para os apóstolos. Escritura, elas se cumpriram, porque é uma inspiração que passou, tá bom? Mas, e o evangelho? O evangelho é eterno. O evangelho, ele nunca vai se cumprir. O dia em que não tiver mais eu, outras pessoas que pregam a palavra de Deus, o evangelho vai continuar sendo o mesmo. Mas o evangelho revelado a Paulo no terceiro céu, aonde ele disse que viu e ouviu coisas inefáveis. Então, os crentes, eles confundem. Eles dizem, não, vamos pregar a palavra de Deus, as escrituras. Não, as escrituras já se cumpriu e todinha em Cristo. Então, quem nasceu antes da cruz, viveu pela palavra, a escritura. Quem nasceu depois da cruz, como todos nós, vivemos pelo evangelho, que é eterno. Olha o que Paulo disse ao povo de Colosso. Colossenses 1:13. Eu vou ler na Bíblia de Jerusalém, tá? Mas você que vai me ouvir, ouça, leia e acompanhe aí na Bíblia de João Ferreira de Almeida, que é um padre que compilou a Bíblia de acordo com as necessidades romanas e do Concílio de Nicéia e de Constantino, imperador romano. Tá bom? Eu sei que muitos não aceitam, criticam, mas infelizmente a Bíblia Ferreira de Almeida, ela foi compilada por Ferreira de Almeida, que era um padre católico, a mando de Roma, que era o Constantino imperador, tá? E ele mandou colocar e tirar várias coisas da Bíblia que achou que não era interessante os homens e mulheres saberem e os séculos vindouros até chegar a nós. Mas o Espírito Santo de Deus, ele não esconde nada daquele que o serve. Olhe bem, os crentes dizem que é ovelha. Olha o que é que Paulo disse ao que vive na graça e serve a Cristo e tem a Cristo como noivo. Jesus não é noivo da igreja. Jesus não é o meu noivo. O meu noivo como igreja é Cristo. Olha o que é que Paulo disse. E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a libertação pelo seu sangue, a saber, o perdão das transgressões. Amém? Então, uma outra questão que muitos crentes não aceitam. Muitas pessoas dizem, eu sou um pecador, Senhor. Não, Paulo está dizendo que ele nos libertou, ele nos transportou. O que é transportar? É tirar, é levar de um lugar para o outro. Então ele nos tirou das trevas e nos transportou, nos levou para o reino do seu amor, a saber, o seu Filho, o Filho de Deus. Amém? Então, eu não sou mais ovelha, eu sou filho. Ovelha era Israel, hoje, filho, somos nós. Também eu quero ler com você, volte aí um pouquinho, vamos lá. Segundo livro de Paulo aos Coríntios. Segundo livro de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Seis 18. Peraí. Eu quero que você entenda que nessa minha Bíblia aqui de Jerusalém, nós vamos encontrar
os nomes original, tá? De Deus, de Jesus. Por isso que eu quis ler nessa Bíblia aqui, para que nós possamos entender. Vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, aqui, 18. Olhe bem. E eu serei para vós Abba, que é Pai, e vocês sereis para mim filhos e filhas, diz Iude Iau, Iude Re Vavirê, sobrenome poderoso. Entenderam? É isso que eu quero que vocês entendam. Nós, hoje, nós não somos ovelha, nós somos filhos, ovelhas, era o povo de Israel. Olha aqui, Paulo está falando aos Coríntios, porque ele teve esta revelação. Então, quando eu digo eu sou ovelha, então eu ainda estou pensando, Jesus ainda nem morreu, não ressuscitou, porque eu sou uma ovelha. E ele disse, eu sou o bom pastor, que dou a vida pelas minhas ovelhas. Não falou filho, falou ovelha. Por quê? Porque o aprisco em que ele se refere ali em João 10 é onde vive as ovelhas. Então, se você diz que você é uma ovelha, então o lugar que você vai, você não pode nem chamar como casa de Deus, que é um outro erro que os crentes fazem, em chamar o espaço físico que eles frequentam como igreja. Não, é um curral, um aprisco. Porque filho, ele está na casa de Deus. É assim que a Bíblia refere-se. Lembra quando Jesus chegou no templo, ele disse, vocês estão fazendo da casa do meu Pai. Ali, veja, a casa do meu Pai, no singular. Ele está se colocando como único filho, porque ainda não tinha nenhum filho ali, era só ovelha. Então, a casa de Deus, naquela época, era o templo. A casa de Deus hoje é onde é? Somos nós, porque Deus está em nós, nós somos o Filho, Ele habita em nós, na casa dele. Então Paulo disse, e eu serei para vós Pai, e vocês será para mim filhos e filhas, diz Iau, e o de Revavirê, sobrenome poderoso. Agora leia na sua Bíblia João Ferreira de Almeida e vê se está assim. Então precisamos entender o que é filho e o que é ovelha. Em qual desses planos você quer estar? Você quer estar como ovelha dentro de um aprisco ou você quer ser filho e ter ele dentro de você como pai? Ser morada dele, porque nós somos a morada do Espírito. Não foi o que Paulo disse? Ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo, morada do Espírito Santo, e vocês não são de vós mesmos? Então nós não somos donos de nós mesmos, nós temos um dono. Então como que eu posso querer viver a forma inversa à verdade? Então, quando eu digo que eu sou ovelha, eu estou indo para um aprisco. Então, eles não aceitam isso. Então, lá não é igreja, lá é um aprisco, porque você é uma ovelha. Agora, se você estiver indo na casa de Deus como igreja, Ele está em você, Ele está em mim, porque é o que está escrito aqui. Olha agora Mateus. Mateus já é Velho Testamento, não tem aqui, temos que voltar um pouquinho aqui. Deixa eu voltar aqui. Porque essa Bíblia é diferente. Antiga Aliança, você está vendo? Antiga Aliança, vai de Êxodo, vou te mostrar só aqui para vocês verem. Antiga Aliança, Velho Testamento, de Gênesis a Malaquia. Mas olha quem entra. Ó, você está vendo? Agora olha aqui. As boas novas. As boas novas. Mateus,
capítulo 2, mas vocês não entendem isso e não aceitam. 15 e 24. Mateus 15. Um pouquinho mais. 14, 15, 24. Olhe bem. Ele, porém, respondeu: Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele, Jesus, o Filho do Homem aqui, foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, quem era a ovelha no time da história? Israel. E hoje, nesse time novo da história, quem são as ovelhas? Os crentes. Porque os cristãos é tudo filho e já está no reino, foi transportado para o reino do seu amor e goza do melhor desta terra e vive o melhor desta terra, porque Deus habita em nós, porque Ele fez de nós morada. A morada de Deus não é mais o templo, não existe mais templo, não existe mais templo físico, porque Ele mesmo disse: eu não habito em templos feitos por mão de homens. Então logo, eles vivem no engano, né? Gálatas. Agora nós vamos voltar lá, porque é a nova aliança. Gálatas, capítulo 2, versos 20. E agora, olha só, o full time para a gente terminarmos. Vou ler o 19 para você entender. E é bom que você pudesse ter essa Bíblia de Jerusalém, para não ser mais enganado com fábulas, miticismos e enganos de muitas pessoas. Porque eu, por meio da Torá, morri para o legalismo, a fim de viver para Ial, e o de Rê vá virrer. Paulo está falando aos Gálatas, o povo da galáxia, tá? Que pela Torá, porque eu, por meio da Torá, morri para o legalismo. Ele era o legalismo. Paulo era um legalista. Como hoje, todos esses lugares que se chama casa de Deus são legalistas. Aí ele diz assim, no 20. Eu estou pregado no madeiro com ungido. No entanto, eu vivo, mas não eu, e sim ungido vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a por meio de Emanuá, do filho de Io de Revavirê, que se me amou a si mesmo e se entregou por mim. Não anulo a benevolência de Ial, Io de Revavirê, porque se a justiça vem mediante o legalismo, logo ungido morreu em vão. Está aí. Os legalistas, eles dizem, vivem como Cristo, como Jesus tivesse morrido em vão. Não adiantou de nada a morte dele naquele madeiro, porque ele disse, tetelestai, ele naquele madeiro, ele arrancou os pecados da humanidade, ele tirou a culpa, ele encravou no madeiro e rasgou o escrito de dívida que havia contra a humanidade. Mas os pastores insistem em subir na cruz e trazer tudo de volta. O véu ele rasgou de cima a baixo, os pastores costuraram o véu, ele tirou todo a lei de Moisés de meio do povo. Os pastores trouxeram os costumes da lei, tudo de volta, voto, sacrifício, tudo que ele aboliu, os pastores trouxeram de volta. Mas infelizmente, eu não posso mudar a mente de ninguém, eu apenas posso pregar a palavra. Se você aceita ou não, problema seu, tá bom? Me desculpe, mas eu vou pregar a palavra de Deus. Se você quer ser um legalista, se você quer ser um futurista, eu não posso mudar isso. Mas eu sei que há muitas pessoas que esperam não a volta de Cristo,
mas espera ir ter um encontro com Ele, porque quando essa carne tombar aqui na terra, levanto o meu espírito lá na glória com Ele, porque assim Ele disse, assim Ele fará. Ao homem foi dado o direito de nascer, viver e morrer, e depois disso virá o juízo, porque a carne volta ao pó de onde veio e o espírito volta a Deus que o deu. Então meu espírito naquela cruz já foi regenerado, já foi lavado, remido de tudo para tudo nele. Por isso eu vivo para Ele, com Ele e Ele em mim. Deus abençoe a todos, que Deus em Cristo tenha misericórdia de cada um de nós.